Olá pessoal, mais uma aula aqui sobre questões de concurso, dessa vez preposição. Nós vamos falar daquela classe gramatical que tem a função de ligar palavras e estabelecer um sentido nessa ligação. Qual frase em que não há preposição? Nós temos aí a letra A criança só queria a mãe. Como eu falei para vocês, a preposição serve para ligar duas palavras. Mas ao instante em que ela faz essa ligação, ela também estabelece um sentido entre essas duas palavras. Quando você analisa a letra A, não há uma palavra que tenha essa função de ligar outras duas. Nós temos aqui um artigo, um substantivo, um advérbio, um verbo, um artigo e um substantivo. Você pode dizer o seguinte, mas existe um A que é artigo e um A que é preposição. Mas nesta frase, veja que se aqui eu tivesse pai, a criança só queria o pai, esse A automaticamente seria transformado, seria substituído pelo O, que é o artigo masculino correspondente. Então, toda vez que numa frase o A puder ser trocado pelo O, esse A não será uma preposição, e sim um artigo. Isso nos leva a apostar na letra A como alternativa correta. Mesmo assim, a gente vai analisar as outras questões para não ter dúvida. Letra B. Todos os jogos foram cancelados pela comissão. Na letra B, a palavra pela é uma preposição contraída com artigo. Está ligando a palavra cancelados à palavra comissão. Na letra C, fazia o trabalho com dedicação. Esse com que você está vendo aí destacado é uma preposição. Fez o trabalho com dedicação. O com estabelece uma relação de modo do qual o trabalho foi feito. A letra D usava um fogão a lenha. Nós temos o A. Esse A, será que ele é um artigo? Não, porque nesta frase o A poderia ser trocado por outra preposição. Ainda usava um fogão de lenha, um fogão com lenha. Então veja que esse A tem a função de apresentar ao leitor um tipo de fogão. O A tem a função de apresentar um tipo, é um fogão a lenha. Veja que ele não pode ser trocado pelo artigo O, como aconteceu na letra A. Letra E, não gosto de viajar de avião. Então aqui nós temos o de, uma preposição do verbo gostar, que é o verbo transitivo e direto, é um verbo que pede uma preposição para se ligar ao complemento. E quando eu falo viajar de avião, esse de estabelece uma relação de modo. É o modo com o qual eu gosto de viajar. Aliás, o modo não, meio. Eu gosto de viajar de que meio? De avião. Então, nós só não temos realmente preposição na letra A. Vamos agora à segunda questão. Diz o seguinte, em qual alternativa não há preposição contraída com artigo? O que é uma preposição contraída? O que você vai chamar de preposição contraída é quando há uma junção de uma preposição com um artigo e alguma letra se perde nesse procedimento. Por exemplo, quando a gente junta a preposição de com o artigo o, você tem a palavra do e não mais dio, a não ser que haja um sujeito na frente desse artigo aí. Quando você junta a preposição por mais o artigo a, nós temos pela. Quando você junta a preposição para com o artigo o, na fala nós temos pro. Então isso aí é o que nós vamos chamar de contração, certo? Ao juntar preposição com artigo e não acontecer a perda de alguma letra, você tem apenas uma combinação das duas classes gramaticais. Ok? Vamos lá. Então, na letra A, saiu com as crianças às pressas. Há alguma contração de preposição com artigo? Sim. Nesse A que está craseado. A crase serve justamente para isso. Para que você faça a junção de duas palavras de sons repetidos, que é a preposição e o artigo, só que nessa junção você não diz mais as, você diz apenas as, como se fosse apenas uma única letra. Então, na letra A, nós temos sim a contração, porque um dos as se perdeu no caminho. Na letra B, tenho pena de você. Veja que na letra B eu tenho a preposição de. Ela não está contraída com nenhum artigo. Não existe aqui um dó nem um dá, para haver essa contração de preposição de com artigo a ou o. Na letra C eu tenho a palavra pela em. Pela terceira vez, deixa isso aí. O que vai acontecer aqui é a contração da preposição por mais o artigo a, que no caso eu vou gerar a palavra pela. E cuidado, é pela e não pela a. Não existe pela a primeira vez.
Na letra D, é triste viver nas ruas como esses cães. Nós temos o nas, que é uma contração da preposição em com o artigo as. Gerou a palavra nas. Na letra E, a porta-estandarte vinha à frente da escola de samba. Temos duas preposições contraídas com artigo. Ok, pessoal? É isso aí.